A mulher foi o segundo erro de Deus. Uma frase tão curta quanto cruel. Ninguém escapa ileso depois de ouvir isso pela primeira vez. Nietzsche a escreveu com a frieza de quem não busca ser entendido, mas temido. Como um tapa que vem sem aviso, ela não explica, só fere. Mas essa sentença brutal não nasceu sozinha. Ela carrega o sangue, a dor e a visão de outro homem. Um mentor, um espectro que vive nas entrelinhas. Arthur Schopenhauer. É impossível entender o impacto dessa frase sem antes enxergar a mente que a moldou. Nietzsche apenas acendeu o fósforo. Schopenhauer construiu o barril de pólvora. Enquanto o mundo moderno romantizava o amor, a paixão e a beleza feminina, Schopenhauer fazia o oposto. Ele cavava por baixo, desconstruía cada encanto. E quando chegou ao fim da escavação, o que encontrou não foi poesia, foi instinto, puro, frio, biológico. O amor, para ele, não era uma bênção, era uma armadilha. A mulher, não uma musa, mas um instrumento da natureza para prender o homem ao ciclo da vida. É por isso que aquela frase de Nietzsche explode na mente, porque ela não foi feita para agradar, ela foi feita para despertar, não com carinho, mas com brutalidade. É o tipo de pensamento que ninguém quer ouvir, e mesmo assim, uma parte sua entende, sente, reconhece. Talvez seja por isso que ela ainda ecoa, não porque seja justa, mas porque há algo nela que cheira a verdade, mesmo que doa. Antes de julgar o que Schopenhauer disse sobre as mulheres, é preciso entender como ele via a vida como um todo. Para ele, a existência não é bonita, nem justa. É um ciclo sem sentido que se repete o tempo todo. Nascemos, sentimos dor, corremos atrás de coisas, ficamos frustrados, e mesmo quando conseguimos o que queremos, logo perdemos o interesse. Depois, buscamos outra coisa, e tudo recomeça. Schopenhauer chamou isso de vontade de viver, um impulso cego que nos move sem que a gente perceba. Não é racional, não tem um plano, só quer continuar existindo. Ele dizia que ninguém está realmente no controle. As pessoas acham que escolhem, mas a maioria só reage aos próprios desejos e medos. Para ele, o ser humano não é livre, é guiado por esse impulso. Isso vale para todos, homens e mulheres. O mundo para ele não foi feito para dar sentido, foi feito para continuar funcionando. A vontade empurra tudo, animais, plantas, pessoas. Não importa se você é inteligente, rico, forte, você ainda é um corpo sendo usado para manter esse ciclo. Entender isso é essencial, porque a partir daqui, tudo que ele diz sobre os papéis do homem e da mulher vem dessa ideia central. Estamos presos num sistema que não liga para a nossa felicidade, só quer que a vida continue. Para Schopenhauer, a mulher não era inferior, mas ela também não era igual ao homem. Ela tinha uma função diferente. Segundo ele, tudo o que existe na natureza tem um papel, e o papel feminino era garantir que a espécie continuasse. O corpo da mulher, o modo como pensa, o que valoriza, tudo isso para ele foi moldado com um objetivo principal: proteger a vida, manter a família, cuidar dos filhos. Isso não era uma crítica, era uma explicação baseada no que ele via como a estrutura da natureza. Ele dizia que a mulher vive mais focada no presente porque precisa lidar com coisas concretas: alimentação, segurança, organização da rotina. Não perde tempo com ideias abstratas ou grandes teorias, porque isso não ajuda diretamente na criação dos filhos ou no cuidado da casa. Para ele, isso não é defeito, é parte da função dela. Schopenhauer acreditava que a mulher tem mais habilidade para lidar com tarefas imediatas, e por isso, ela acaba sendo mais prática e direta. O problema, segundo ele, é que isso a torna também mais influenciada pelo ambiente, mais voltada para o que é útil agora do que para o que é verdadeiro a longo prazo. Essa forma de viver faz dela uma peça importante no funcionamento da vida, mas também a mantém presa ao que já existe, sem questionar o sentido de tudo isso. Diferente da maioria, o homem tem a chance de ir contra o que o instinto manda. Enquanto tudo na natureza busca repetir, manter, proteger, ele pode negar, pode abrir mão do conforto, da estabilidade e até da própria vida por algo que não tem valor imediato. Pode lutar por honra, trabalhar por anos em um projeto que talvez nunca termine, ou dedicar a vida a uma ideia que ninguém entende. Esse tipo de atitude não segue o padrão natural, não busca sobrevivência nem prazer. É uma escolha que vai na direção oposta do ciclo automático da vida. A maioria das pessoas segue o que sente, quer segurança, prazer, aceitação. Mas quando um homem decide agir com base em valores e não em desejos, ele se destaca, ele quebra o padrão, ele mostra que não é apenas mais uma peça da engrenagem. É por isso que esse tipo de escolha é tão raro, não dá
recompensa imediata. Não agrada aos outros. Muitas vezes traz dor, dúvida e isolamento. Mas também é a única forma de ter direção própria. O homem que escolhe isso está dizendo, na prática, que existe algo mais importante do que obedecer ao que o corpo quer. Está mostrando que é possível sair do piloto automático. E quando faz isso, ele se torna livre. Não no mundo externo, mas por dentro. Segundo Schopenhauer, o amor não é o que parece. Ele acreditava que o sentimento forte que une duas pessoas tem um objetivo escondido: garantir que a espécie continue existindo. Para ele, quando um homem se sente atraído por uma mulher, isso não é uma escolha livre, é uma reação programada. O que ele chama de amor é, na verdade, uma força natural empurrando duas pessoas a se unirem para gerar filhos. Os detalhes do romance, o carinho, os planos, as promessas, são apenas formas de convencer o casal a seguir esse caminho. A pessoa acredita que está vivendo algo especial, mas por trás disso, o que está agindo é o interesse da vida em continuar. A mulher busca proteção, estabilidade. O homem busca juventude, saúde, aparência. Não porque são exigências pessoais, mas porque esses fatores aumentam as chances de formar uma família forte. O problema, segundo ele, é que depois que o objetivo é cumprido, o encanto acaba, o desejo diminui, a convivência muda, o que parecia único vira rotina. Muitos homens percebem isso tarde demais, depois de já terem desistido de projetos, amizades ou objetivos. O amor, então, não foi escolha, foi um empurrão. E entender isso é importante, porque se você confunde esse impulso com verdade, pode tomar decisões que não representam quem você realmente é. Existe algo que tira muitos homens do caminho. Não é força, não é violência, é atração. Quando um homem se sente dominado por isso, ele muda suas decisões, começa a agir diferente, troca planos por promessas, troca direção por presença. Schopenhauer acreditava que isso não acontece por acaso. Ele dizia que a mulher, de forma natural, aprende a usar o que atrai o homem como uma vantagem. Isso inclui aparência, atenção, sensibilidade e cuidado. Não é maldade, é adaptação. Funciona e quase sempre dá resultado. O homem, quando não entende isso, perde o foco. Começa a tomar atitude só para agradar. Deixa de lado suas metas, abandona aquilo que dava sentido à sua rotina. Acha que está fazendo isso por escolha, mas na verdade está reagindo. Está seguindo um impulso e isso custa caro. Com o tempo, o respeito diminui. A energia que ele tinha vai embora. Ele vira alguém sem direção. A mulher sente essa mudança e muitas vezes também perde o interesse. O que começou como união vira dependência e o que parecia conexão vira cobrança. Esse processo é comum, acontece com frequência e pode ser evitado, mas só se o homem souber o que está acontecendo, só se ele aprender a reconhecer quando está sendo puxado para longe daquilo que constrói sua base. O primeiro passo é perceber. O segundo é resistir. Schopenhauer não nasceu apenas filósofo, nasceu também de uma relação difícil com sua mãe. Ela não foi uma figura acolhedora ou amorosa para ele. Pelo contrário, era fria, distante e preocupada mais com a aparência do que com os sentimentos do filho. Essa falta de afeto deixou marcas profundas. A dor dessa rejeição foi uma ferida que nunca cicatrizou. Ele via nela uma pessoa vaidosa, que valorizava o sucesso social e as aparências acima de tudo. Essa realidade afetou o modo como ele enxergava as mulheres em geral. Para Schopenhauer, sua experiência pessoal não era uma exceção, mas um exemplo do que ele acreditava ser comum. Ele acreditava que muitas mulheres agiam movidas por interesses próprios, por preocupações superficiais e por uma falta de objetividade. Essa visão não surgiu do nada. Foi o reflexo de uma dor real, um abandono emocional que ele carregou durante a vida toda. Entender isso ajuda a não descartar tudo como simples ódio ou preconceito. Ajuda a compreender que algumas filosofias nascem de feridas profundas. Ignorar esse lado é ler só metade do livro. A obra dele é cheia de dor, mais do que de raiva. E essa dor é importante para entender por que ele via as mulheres de um jeito tão duro. Essa origem humana revela o homem por trás das ideias. É possível sentir uma conexão profunda sem deixar que isso apague seus valores ou sua missão. O homem que entende isso sabe que o amor não pode nascer da falta, da necessidade ou do medo. Quando o amor surge da inteireza, ele fortalece, não enfraquece. Ele não exige que você abandone seus sonhos ou suas responsabilidades. O homem desperto reconhece que manter o leme da própria vida é prioridade. Ele aceita a companhia da mulher como um aliado, não como um dono do caminho. Isso não é sobre distância emocional ou frieza, é sobre clareza. Saber onde você está e para onde vai
atrai, mesmo quando a paixão está presente. O verdadeiro amor não é uma prisão, é liberdade compartilhada. Quando a relação respeita isso, os dois crescem juntos. Quando o homem se perde por paixão, ele deixa de ser ele mesmo. E nesse momento, o respeito desaparece. O amor vira dependência e a conexão se desfaz. Essa é a armadilha que Schopenhauer alertou, mas também é um convite para a consciência. Amar com olhos abertos é possível. Amar e seguir fiel ao seu propósito também. Essa é a força que cria relacionamentos sólidos, duradouros e que realmente importam. Nunca abandone o que te define para agradar alguém. Ame, sim, mas sempre mantenha o controle. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para continuar despertando sua mente com a gente.